anjos cantam hinos de louvor. Vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar, aves, fontes cristalinas, vem conosco te adorar. Ó cristãos, entoai os hinos que o universo quer cantar. De Jesus o amor divino faz-nos mais e mais amar. Jubilantes celebremos seu triunfo sobre o mal. Vinde alegres exaltemos sua glória celestial. Nosso cordial boa noite a todos. Chamamos todos bem-vindos à casa de Deus, a este nosso momento de culto, onde nos reunimos para louvar e adorar aquele que nos criou, aquele que nos redimiu, aquele que nos santifica, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, sempre na certeza de que quando nós adoramos a Deus, nós estamos agradecendo todas as bênçãos que Ele derramou em nossa vida, principalmente a salvação em Cristo Jesus. Culto de hoje nós iremos refletir no texto do Evangelho, texto de Lucas, onde nos relata o episódio conhecido como os discípulos de Emaús. E nesse texto particularmente, ali nós sempre nos é frisado o aquecer o coração pela palavra de Deus. Então que todos nós possamos ter o nosso coração aquecido pela palavra de Deus. Queremos iniciar o nosso momento de culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Convido todos a abrirmos os nossos corações para confessarmos os nossos pecados a Deus. Onipotente e eterno Deus, querido Pai, nós pobres e miseráveis pecadores nos aproximamos de Ti neste momento para Te confessar todos os nossos pecados, os quais nós cometemos por pensamentos, palavras e ações, fazendo o que é errado contra a Tua santa lei e contra a Tua vontade. Estamos arrependidos destes nossos erros, confiamos em Cristo como nosso Salvador, que veio a este mundo, carregou os nossos pecados, entregou o seu corpo e derramou o seu sangue inocentes para a nossa redenção. Por isso, por causa de Cristo, o nosso Salvador, e não por causa de nossas obras, nós podemos nos aproximar de Ti e Te pedir: Senhor, tem compaixão de nós. Senhor, dá-nos o Teu perdão em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Diante de Deus, eu pergunto a cada um de vocês se é esta a vossa sincera confissão, que vocês estão verdadeiramente arrependidos dos vossos pecados, confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador e querem corrigir a vossa vida pecaminosa com a ajuda de Deus Espírito Santo. Se assim o é, afirmai-o dizendo sim. Sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido para fazermos a leitura do Salmo do dia de hoje, Salmo 116, versículos 1 a 14. Fazemos a leitura conforme a projeção, divisão por versículos, e após a leitura do Salmo, cantamos o Glória Patri e o Kyrie. Eu amo a Deus o Senhor porque Ele me ouve, Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. Os laços da morte estavam me apertando, os horrores da sepultura tomaram conta de mim, e eu fiquei aflito e apavorado. Então clamei ao Senhor pedindo: ó Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. O Senhor é bondoso e fiel,
o nosso Deus tem compaixão de nós. O Senhor protege os que não podem se defender. Quando eu estava em perigo, Ele me salvou. Meu ser inteiro continue confiando em Deus, o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Deus me livrou da morte, fez parar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Por isso, no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele. Eu continuei crendo, mesmo quando disse, estou completamente esmagado. Não parei de crer, mesmo quando afirmei sem pensar, não se pode confiar em ninguém. Que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele me tem dado? Levarei ao Senhor uma oferta de vinho para lhe dar graças, porque me salvou. Na reunião de todo o seu povo, eu lhe darei o que prometi. Ó Deus, que através da humilhação de teu Filho, levantaste o mundo caído, concede que teu povo fiel, resgatado dos perigos da morte eterna, vive em alegria perpétua. Através de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Congregação, pode sentar? Nesse momento nós iremos ouvir as leituras bíblicas selecionadas para o culto de hoje. A primeira delas encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14, a primeira parte dele, depois dos versículos 36 a 41. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14a, depois do 36 ao 41, onde encontramos assim registrado. Então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão: todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Pedro continuou a dar o seu testemunho e com muitas outras explicações procurou convencê-los, dizendo: saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Até aqui as palavras da primeira leitura para o culto de hoje. Segunda leitura encontramos em 1 Pedro, capítulo 11, versículos 17 a 25. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 17 a 25, onde encontramos assim registrado: quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai, Ele que julga com igualdade as pessoas, de acordo com o que cada um tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na terra, tenham respeito a Ele,
pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor, como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nestes últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim, a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com um coração puro. Pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo como filhos de um Pai que é imortal e não de pais mortais. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os seres humanos são como a erva do campo, e a grandeza deles é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Esta é a palavra que o Evangelho trouxe para vocês. Até aqui as palavras da carta do apóstolo Pedro. Convido todos a cantarmos o hino Porque Ele Vive. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo como o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, terei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Convido todos a se colocarem em pé para ouvirmos as palavras do Evangelho para o dia de hoje, Lucas capítulo 24, versículos 13 a 35, onde nós temos o relato do encontro de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús. Assim, encontramos registrado no Evangelho de Lucas. Naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles, mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse:
Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo. Ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram o que realmente aconteceu, o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito, quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Sagradas Escrituras? Então se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Até aqui as palavras do Evangelho para o culto de hoje. Congregação pode sentar. Convidamos a cantar o hino Uma Centelha Só. E durante o cantar deste hino, as crianças podem dirigirem-se ao momento de escola bíblica, hoje com a professora Miriam. Uma centelha só, grande fogo faz, queimando ao redor e a todos calor traz. O amor de Deus
Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus e Espírito Santo estejam conosco. Quando hoje queremos refletir no texto de Lucas capítulo 24, versículos 13 a 35, com o tema O poder da palavra de aquecer o nosso coração. Que Deus e Espírito Santo esteja a nos guiar e a nos abençoar. Amém. Estimados de Cristo Jesus, creio que esse texto de Lucas capítulo 24 é um texto muito conhecido, pois ele nos retrata um episódio, eu diria, um tanto quanto marcante, principalmente pela fala desses dois discípulos, dois seguidores de Jesus, que após reconhecerem Jesus, disseram: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito, quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? O amor de Deus, ele nos aquece. O amor de Deus deve incendiar o nosso coração. Se eu não me engano, no ano de 2006 ou 2007, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil lançou este projeto, ou este programa de evangelização, que chamava Aquecendo Corações. E o texto base para este projeto era justamente este versículo 32, aonde a afirmação de que o ensino e a explicação da palavra de Deus aquecia o nosso coração, ou ainda fazia queimar o nosso coração dentro do peito. E até poderíamos nos perguntar: quem de nós já não sentiu este arder da palavra do Senhor no seu coração? Quem de nós pode afirmar que nunca a palavra de Deus tocou o nosso coração e nos trouxe tranquilidade, paz, amor, ou ainda fez com que a fé estivesse mais quente, ou melhor desenvolvida? No hino que nós cantamos em preparação a este momento, nós iniciamos cantando: uma centelha só, um grande fogo faz. Realmente nós precisamos da palavra do Senhor em nosso coração, nem que seja apenas uma centelha, nem que seja apenas um pouquinho, para que aqueça o nosso coração. Em dias frios nós procuramos cobertas e agasalhos para nos aquecer. E de repente nós temos que olhar a palavra do Senhor e a nossa vida espiritual, sabendo que nós precisamos da palavra do Senhor para aquecer o nosso coração neste mundo um tanto frio quanto nós vivemos. Por isso nós notamos a importância que a palavra de Deus tem em nossa vida. Gostaria de compartilhar com vocês ainda aqui algumas colocações que a Bíblia de Estudo da Reforma traz sobre esse texto, e são bem interessantes. Eu vou elencar frase a frase e vou estar comentando um pouquinho cada frase que a Bíblia de Estudo da Reforma nos traz para a reflexão deste texto. Primeiro é dito assim: Jesus se junta a dois discípulos que discutiam o que acontecera em Jerusalém. Então nós ouvimos a leitura e vimos que esses dois discípulos estavam voltando para a sua cidade, para a cidade de Emaús. Ficava próximo de Jerusalém, mas não tão próximo assim. Mas eles estavam voltando e conversavam no caminho, e de repente Jesus se juntou a esta conversa. E Jesus perguntou: o que vocês estão falando? E eles então disseram a Jesus: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe
o que aconteceu lá nos últimos dias? Jesus, ele foi entregue pelos nossos líderes para ser morto e crucificado, para ser crucificado e morto. Aonde que tu tá que não conhece isso? Essa foi a frase que Jesus ouviu, né? Isto nos mostra uma primeira coisa. Estes dois discípulos não tiveram medo de falar do que eles estavam falando, da sua expectativa de Jesus, da sua crença em Jesus, pois eles disseram: nós cremos que Ele é o Messias prometido. E dão até o testemunho do que eles haviam ouvido na manhã do mesmo dia. As mulheres foram ao túmulo e não encontraram o tempo. Simão foi até lá e não encontrou o corpo, desculpem. E eles falaram, eles testemunharam isso. E Jesus ao seu redor passou a explicar as Escrituras Sagradas para eles. Mas nesse primeiro ponto que eu quero chamar a atenção para nós, será que nós damos testemunho da nossa fé? Será que nós falamos com pessoas que nós desconhecemos ou que não são do nosso círculo mais íntimo sobre a palavra de Deus? Pois fora isso que acontecera com esses discípulos. Porque Jesus chegou a eles e eles não reconheceram Jesus. Para eles era um estranho. E eles falaram do que eles criam. Então esta é a primeira reflexão que nós temos que olhar desse texto. Nós temos que falar o que nós cremos para as pessoas. Nós temos que falar o que nós testemunhamos aqui no templo, o que nós testemunhamos em nossos lares através do estudo e de devoções para as pessoas que estão ao nosso redor. Segunda frase que eu destaco da Bíblia de Estudo da Reforma é a seguinte: ele interpreta sua morte e ressurreição a partir do Antigo Testamento, antes de revelar-se a si mesmo no partir do pão. Então, Jesus começa a falar da sua morte e ressurreição, e aqui é importante, a partir do Antigo Testamento, a partir das promessas que o Senhor fez da vinda do Salvador. O Antigo Testamento só pode ser entendido a partir de Jesus, pois ele nos relata tudo o que Jesus havia de vir fazer. Por isso que Jesus, a partir do Antigo Testamento, começou a falar da sua morte e ressurreição. E este é o assunto principal que a igreja deve proclamar: a morte e a ressurreição de Jesus, pois elas são a garantia da nossa salvação. Com a morte, Jesus vence o diabo e o pecado. Com a sua ressurreição, ele vence a morte. E assim, ele garante que nós que cremos em Cristo também vamos para o céu. E assim nós olhamos e vemos toda a palavra de Deus, toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, apontando para o Salvador Jesus. Como é importante quando nós podemos ouvir esta palavra. Podemos ouvir esta palavra que nos anuncia o perdão dos nossos pecados, que nos anuncia o amor maravilhoso de Deus, que se entregou para nos libertar da morte, do poder do diabo e da acusação do pecado. Em Cristo somos livres, livres para vivermos uma vida de testemunho ao Senhor. No terceiro ponto que a Bíblia de Estudo da Reforma traz é o seguinte: tardos de coração para crer, descreve também a nós, quando temos dúvidas ou não aceitamos tudo o que as Escrituras ensinam sobre Jesus. Tardos de coração para crer, ou como a nossa tradução traz, como vocês demoram a entender e a crer.
Isso é uma coisa fundamental que nós precisamos entender, que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos revela tudo o que o Senhor queria nos revelar para a nossa salvação. Toda a palavra de Deus, como escreveu o apóstolo Paulo para o pastor Timóteo, é inspirada por Deus e útil para a correção, para o andar na justiça, para que o Filho de Deus, o crente, possa praticar, possa andar em uma vida de boas obras. Então, como cristãos, nós temos que olhar a palavra de Deus e crer nela, na íntegra, na totalidade. Nós devemos tentar afastar de nós dúvidas, ou não aceitarmos tudo que a Escritura ensina sobre Jesus. Tudo que Deus revela para a nossa vida como o mais importante. No período da Quaresma, nós refletimos sobre a tentação de Jesus, quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Em tentações que nós também passamos no nosso dia a dia. Jesus foi tentado ao final do período de 40 dias de jejum para transformar pedras em pão. E ele tinha poder para isso. E ele respondeu ao diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede do Senhor. Depois Jesus foi levado para o alto do pináculo do templo, e o diabo disse: te jogue daí que os anjos vão te amparar. E Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. E por último o diabo disse: está vendo todos estes reinos do mundo? Se você me adorar uma única vez, eu vou te dar tudo isto, pois tudo é meu. E Jesus respondeu: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. A palavra do Senhor nos ensina isto, e muitas vezes nós somos tardos de coração, demoramos para entender e crer que a nossa vida tem que ser uma vida dedicada ao nosso único e verdadeiro Deus, a confiar que a salvação é obra de Jesus realizada na cruz, que é o Espírito Santo quem nos converte e nos fortalece através da palavra e dos sacramentos. Como é importante nós reconhecermos que nós precisamos deste contato com o Senhor e não sermos tardos de coração para crer, mas que o nosso coração possa realmente estar firmado, edificado, enraizado em Cristo como nosso Salvador. Não nos é dito por que os discípulos, os seguidores ali de Jesus, não reconheceram Ele. Não sabemos o que eles estavam esperando, mas o fato é que Jesus apareceu do lado deles e eles não reconheceram Jesus. E muitas vezes nós também assim procedemos. Quando nós temos oportunidades de louvar e adorar a Deus e preferimos outras coisas mundanas. Nós preferimos fazer outras coisas do que estar a adorar a Deus em nosso lar, na nossa vida, na nossa comunidade. É muito importante nós lembrarmos a importância que Deus tem para nós e como nós vamos responder a Deus, como nós vamos agir após o Senhor habitar em nosso coração. A última colocação que a Bíblia de Estudo da Reforma traz diz assim: Deus que nos dá as Escrituras para nos tornar sábios para a salvação, também abre os nossos olhos para crermos em Jesus. Tudo na nossa vida espiritual
é a ação de Deus. Deus nos dá a sua palavra, que pode nos tornar sábios para a salvação, e Deus também, através da palavra, abre os nossos olhos para crermos em Jesus. Deus escolheu isto. Às vezes as pessoas querem alguma experiência sobrenatural com o Senhor, algo que impacte a sua vida, algo fora do normal. E Deus escolheu agir através da palavra. Quando nós podemos nos sentar em nossos lares e lermos a palavra, algo tão simples, e que com o acompanhamento do Senhor em nossa vida, se transforma em algo extraordinário. Aqueles discípulos, naquela conversa com Jesus, depois que Jesus se revela a eles, partindo o pão, eles falam: você não sentiu o teu coração ardendo, estando aquecido pela palavra de Deus? Quando ele explicava tudo. A palavra de Deus tem este poder de aquecer o nosso coração. Ela tem este poder porque ela nos traz em Cristo o ensino do perdão, da vida e da salvação. Uma palavra maravilhosa, que nós devemos fazer uso dela, assim como quando estamos passando frio, utilizamos uma coberta ou um agasalho. Se nós confiamos em Jesus, nós devemos fazer uso da sua palavra. Se nós confiamos em Jesus, devemos estar nos aquecendo com esta palavra maravilhosa. Para nos encaminhar para a conclusão deste momento, eu quero chamar a atenção à resposta dos discípulos a tudo isto que aconteceu com eles. Mas antes eu quero destacar o momento onde eles convidam Jesus para ficar com eles. A partir do versículo 28. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Então vejam, eles haviam viajado talvez a tarde toda, nós não temos o relato de quanto tempo eles viajaram, e chegando na cidade de Emaús, eles falam para Jesus: fique, porque está chegando a noite e nós vamos ficar porque é perigoso viajar de noite, fique conosco. Então Jesus se revela a eles, e aí o texto bíblico nos diz: eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. Não importava o horário para eles. Quando eles reconheceram Jesus, eles botaram na cabeça deles: nós temos que ir com os outros discípulos, com os apóstolos, com os seguidores de Jesus, para relatar a maravilha da palavra de Deus que nos foi anunciada. Como nós estamos com o nosso coração aquecido, não importa o horário, não importa o perigo desta viagem de volta para Jerusalém. E esta reflexão é de suma importância para nós. Nós vivemos num período um tanto quanto complicado para testemunharmos e vivermos a palavra de Deus. Por anunciarmos a palavra de Deus conforme ela é, muitas vezes somos taxados como intolerantes, como preconceituosos. Mas a palavra de Deus, ela mostra que Deus não se alegra com o pecado. Nós ouvimos na leitura do texto de Atos dos Apóstolos
quando aquela multidão, depois de ouvirem o discurso de Pedro, eles perguntam: o que nós devemos fazer? E Pedro disse: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados. Arrependam-se dos seus pecados e mudem de vida. Não fiquem mais no pecado. Assim tem que ser o nosso proclamar da palavra do Senhor. Assim nós vamos poder aquecer corações com o amor de Cristo. Um amor sacrificial, onde Ele morre na cruz para perdoar os pecados de todas as pessoas. Mas infelizmente muitas pessoas não querem este amor na sua vida, pois este amor nos move a deixar o pecado de lado, nos move a não nos alegrar com o pecado, que é uma luta constante nossa como filhos de Deus. Somos perdoados pelo Senhor, mas ao mesmo tempo continuamos pecadores neste mundo. Como nós confessamos no início deste culto, nós pecamos por pensamentos, palavras e ações diariamente. Mas a diferença na vida do cristão é que ele não deve se alegrar com o pecado. O pecado deve realmente machucar o nosso coração. Porque a palavra do Senhor nos relata todo o amor de Deus, todo o sacrifício de Cristo para a nossa salvação. E quando esta palavra aquece o nosso coração, nós temos que tomar o mesmo exemplo daqueles dois seguidores de Jesus. Não importa o horário, não importa a distância, devemos estar prontos para falar de Deus. Esta é a resposta ao aquecer do coração pelo Senhor. Nós queremos compartilhar deste Senhor com a nossa família, com nossos amigos, no nosso trabalho, no nosso lazer. Também não precisamos ficar o tempo todo querendo ler a palavra, ou como às vezes eu digo, ficar vomitando versículos bíblicos nos nossos relacionamentos, mas eu tenho que viver a fé em Cristo. Não adianta nada eu falar que sou cristão e viver de maneira diferente. A minha vida tem que ser condizente com o que eu digo que creio, porque eu tenho o coração aquecido pelo Senhor, e eu quero adorar a este Deus como o único e verdadeiro Deus que existe, e eu vou testemunhar isso para aqueles que estão ao meu redor, porque o meu coração foi aquecido pelo amor de Cristo, e assim eu também posso aquecer corações com este mesmo amor que me libertou e me perdoou. Quando eu não compartilho o amor de Deus, quando eu tenho a oportunidade e não testemunho da minha fé, seria como se eu estivesse tirando a coberta ou o agasalho de alguém necessitado. Seria como eu tirar a coberta de alguém que está no relento, para que ele passe mais frio ainda. Por isso, com o coração aquecido, vamos também aquecer outros corações com o amor de Cristo, um amor sacrificial, um amor perdoador, um amor que perdoa todos os nossos pecados. Amém. Nos coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. E não retires de mim
Convido todos para confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Congregação, pode sentar. Neste momento nós prosseguimos com o recolhimento das ofertas, lembrando que as nossas ofertas servem para a manutenção do reino de Deus aqui neste mundo e também demonstram toda a nossa gratidão por tudo que Deus fez e faz em nossa vida. Hoje nós destacamos o versículo 19 de 1 Pedro, capítulo 1, que diz: vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Ofertar ao Senhor também é valorizar a liberdade que Deus nos dá. E nesta liberdade nós também temos a liberdade de como ofertar, de quanto ofertar ao Senhor. Mas uma coisa nós não podemos: dizer que nós não podemos ofertar a Deus, ou que não devemos ofertar. Este é um privilégio que o Senhor nos dá, para que nós também participemos do privilégio de anunciar a palavra de Deus. Nós somos livres, livres para servir ao Senhor também com as nossas ofertas. E neste momento iremos cantar o hino Livres para Servir, e durante aqueles que têm a sua oferta podem trazê-la e consagrá-la ao Senhor. Nesse momento queremos falar com o nosso Deus em oração, os pedidos da nossa congregação, a família Pedroso,
agradece pelas bênçãos recebidas. Também queremos incluir a Hora Luterana em nossas orações. Nesse mês de abril, a Hora Luterana completou 76 anos de fundação. Culto de semana que vem nós iremos celebrar o aniversário da Hora Luterana. As nossas ofertas também de pratos serão destinadas à Hora Luterana. E também na última semana, a Hora Luterana reinaugurou a sua sede. Então, depois de 1 ano de reforma, então ficou pronta ali a sede da Hora Luterana. Então queremos orar a Deus, agradecendo e pedindo que Ele continue a abençoar essa nossa organização auxiliar da IELB. E também queremos orar pelas situações em nossas escolas, principalmente esta onda de medo que está sendo colocada. Então pedirmos que o Senhor esteja a abençoar tanto os nossos alunos, as nossas crianças, também quanto os nossos professores e também as nossas escolas. Convido todos a se colocarem em pé. Vamos falar com nosso Deus em oração e após a oração proferida pelo pastor, tudo mais que pesa em nossos corações, nós colocamos na oração do Pai Nosso. Todo-Poderoso Deus, cujo poder ressuscitou a Jesus Cristo da morte, aceita nosso agradecimento e louvor por este poderoso feito. Agradecemos-te porque não permitiste que o teu Filho unigênito visse a corrupção na sepultura, mas que através dele nos fizeste conhecer o caminho da vida. Recebemos uma maravilhosa herança. A poderosa verdade da ressurreição do teu Filho tem sido passada de geração em geração. Cremos não apenas porque nossos pais creram, mas porque através do Evangelho o Espírito Santo nos convenceu da tua verdade eterna. Assim como o Senhor ressuscitado abriu os olhos dos discípulos de Emaús às Escrituras, assim também abre também os nossos olhos à verdade. Senhor Jesus, assim como aceitaste o convite dos discípulos de Emaús, pedimos que também te sentes conosco. Permanece conosco, pois o dia do juízo deste mundo está cada vez mais próximo. Precisamos da tua presença em cada instante, pois apenas tu tens o pão da vida. Nutres não apenas nossos corpos, mas também as nossas almas. Ajuda-nos a repartir o pão físico e espiritual com as outras pessoas. Onipotente e eterno Deus, nós nos unimos à família Pedroso para te agradecer todas as bênçãos que tu derramas sobre a vida deles. E também, Senhor, esteja a fortalecê-los para que continuem a testemunhar o teu amor e a tua graça. Também te agradecemos por todas as bênçãos derramadas sobre a Hora Luterana, que neste mês de abril completou 76 anos de existência. Continue, Senhor, a abençoar esta organização auxiliar da IELB, para que continue a proclamar a tua palavra, através dos meios pelos quais ela atua. Obrigado, Senhor, também pela reinauguração da sua sede após a reforma que foi submetida, e que tudo possa ocorrer conforme a tua honra e glória no trabalho da Hora Luterana. Também intercedemos pelas situações em nossas escolas. Tu sabes, Senhor, tudo o que está acontecendo. Pedimos, Senhor, que estejas a proteger nossas crianças, esteja a tirar o medo dos seus corações, abençoe as direções, professores, enfim, todos que fazem parte do trabalho das escolas, para que possam estarem sempre exercendo a sua função com tranquilidade e sabedoria. Também, querido Deus, esteja a providenciar pessoas que possam auxiliar na proteção deste tão importante trabalho em nossa sociedade. Por tua graça, perdoa nossos pecados e guarda-nos na fé, para que possamos estar em tua presença no céu e desfrutar da completa alegria celestial. Tudo isto pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos Nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Podeis sentar. Convidamos a participar da ceia do Senhor todos os membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, devidamente instruídos na sua doutrina e preparados para participarem desse sacramento, onde recebemos juntamente com o pão e o vinho o corpo e o sangue de Cristo. No primeiro banco nós temos álcool em gel para quem quiser higienizar as suas mãos. Vinde, pois, tudo está preparado. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és.
Convido todos a se colocarem em pé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos dar graças a Deus em oração. Querido e eterno Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento em que podemos nos reunir em Tua casa para o fortalecimento da nossa fé e também para recebermos o perdão de todos os nossos pecados. Esteja, Senhor, a nos abençoar, para que o nosso coração sempre esteja aquecido pela Tua palavra, e assim nós possamos também aquecer outros corações, levando o Teu Evangelho Salvador a todos aqueles que precisam ouvir da Tua palavra maravilhosa. Por isso, querido Deus, usa-nos como Teus instrumentos. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podeis sentar? Novamente chamamos todos bem-vindos à casa de Deus, congregados e visitantes que tanto nos alegram com a sua presença. Os nossos avisos seguem conforme a nossa programação. Terça-feira, estudo do grupo Adoração na residência do seu Walter às 19 horas. Quarta-feira, estudo do grupo Comunhão na residência da Dona Aira às 19 horas. Quinta-feira, estudo do grupo Gratidão na residência do Lívio, às 19 horas. No sábado, 8 horas e 30 minutos, instrução de confirmandos. 13 horas, escola bíblica no bairro Coab Jaime Campos. Ainda não temos ninguém para o lanche. E às 19 horas, o nosso próximo culto. Como nós falamos no momento da oração, nós vamos estar celebrando os 76 anos da Hora Luterana. Então, culto aí também especial, para lembrarmos todo o trabalho, toda a bênção e também tudo que a Hora Luterana auxilia a Igreja Evangélica Luterana no Brasil no levar a palavra do Senhor. São esses os nossos avisos. Desejamos que Deus os leve, os traga de volta para o nosso próximo culto e concluímos cantando este momento o hino Caminhando Alegres e após podemos nos cumprimentar com a paz de Cristo.